O corpo humano é composto por cerca de 60 a 70% de água. Mas quando a gente pensa em um corpo, geralmente a gente pensa em gordura. Ainda mais quando falamos em composição corporal. Que bom te receber nesse conteúdo. Meu nome é Betina Ojeda, sou profissional de educação física e nesse episódio do podcast Estilo de Vida no Ar, a gente vai falar sobre composição corporal. A busca pelo emagrecimento é um fator comum entre quase todas as pessoas. Até mesmo por estarmos enfrentando atualmente uma epidemia de obesidade no mundo. A água é sim um elemento essencial para a manutenção da saúde, do peso, da vitalidade, mas assim como a quantidade de água, cada corpo é único e a sua composição varia com a idade, sexo e, propriamente dito, a composição corporal. Mas como é formada essa composição corporal, afinal? A composição corporal é um termo que define o conjunto de componentes que constituem a massa corpórea, sendo dividida em dois grupos. A massa magra, popularmente conhecida como músculos, e é composta por proteínas, conteúdo mineral ósseo e água extra e intracelular. A massa gorda se resume em peso da gordura corporal. A composição corporal, então, é uma relação entre os componentes que formam o peso corporal, como a quantidade de água, músculos, ossos e gorduras. Grande parte das pessoas, na hora de falar de peso, acaba se prendendo e valorizando o peso que aparece na balança. Já algumas acabam focando nas medidas da fita métrica, que inclui a circunferência dos braços, tamanho da barriga e dimensão das coxas. Mas a verdade precisa ser dita. Não são esses parâmetros mais importantes para a manutenção de um corpo saudável. Não que eles não devam ser desconsiderados, longe disso. Mas a medida que mais importa, tanto em relação à saúde quanto em relação à manutenção da estética, é o percentual de gordura e a quantidade de massa muscular. Quando se trata de composição corporal, o ideal é que a porcentagem de gordura no corpo seja pequena, ao passo que o teor da massa magra seja mais elevado. Hoje, podemos identificar na literatura um conceito denominado obesidade sarcopênica, que significa que o mesmo indivíduo com um peso IMC dentro do normal apresenta uma gordura elevada e baixo percentual de massa magra. Ele apresenta os mesmos riscos cardiovasculares e para doenças crônicas que os obesos. Isso explica muitas vezes aquele falso magro, onde o corpo visivelmente é visto como magro, porém ele não possui musculatura para uma boa manutenção da saúde. Quando o foco é em emagrecimento, hipertrofia e manutenção do peso saudável, podemos determinar que os músculos, os ossos, a água e a gordura são os principais elementos a serem considerados. Cada pessoa possui um percentual desses elementos no corpo e que pode diferenciar tanto a saúde e a boa forma dos indivíduos com a mesma altura e o peso, sendo a composição corporal, então, bem diferente. Além do peso na balança, muitos de nós são condicionados a confiar na avaliação do IMC para determinar a composição corporal. Mas por que a gente não pode confiar no IMC para uma avaliação fidedigna? O índice de massa corporal, o IMC, é um parâmetro muito utilizado para avaliar se um indivíduo está com sobrepeso ou em obesidade, por exemplo. Ele é obtido a partir da divisão do peso pela altura ao quadrado. Por exemplo, uma pessoa com 1,70 m e 60 kg, ela vai ter um IMC de 20,6, o que é considerado um IMC normal, pois se o resultado está entre 18,5 e 24,9, ele é considerado um IMC ideal. Entre 25 e 29,9 é considerado sobrepeso ou obesidade de grau 1. Entre 30 e 39,9 é considerado obesidade grau 2. E já acima de 40 é considerado obesidade grave grau 3. O IMC ele acaba não sendo confiável. Por quê? Pessoas com o mesmo peso e mesma altura podem ter biotipos e a composição corporal diferentes. E isso torna o índice impreciso para avaliar a saúde e se existe realmente sobrepeso. Como assim? Um homem
que treina para parecer o Arnold Schwarzenegger e pesa 100 quilos e tem 1,80 m, ele pode ter as mesmas medidas de um adulto sedentário, que fica o dia todo no sofá, sentado e com uma má alimentação. O IMC de ambos será o mesmo, mas a saúde e a forma física são totalmente diferentes. Ou seja, o IMC é insuficiente para determinar os percentuais de gordura e de músculo do indivíduo. E isso é fundamental, pois pessoas com um alto percentual de gordura estão mais sujeitas às doenças do estilo de vida, como hipertensão, dislipidemia, a diabetes, a apneia do sono, câncer, sintomas de ansiedade, quadros de estresse crônico e até mesmo a depressão. Mas se eu não posso confiar no IMC, eu posso confiar somente na balança? Da mesma forma, a balança é uma referência a ser usada com cautela. Músculos são mais densos e pesados do que a gordura. Então você pode perder medidas reduzindo o índice de gordura, mas continuar com o mesmo número da balança. Importante a gente lembrar que os músculos, além de denso, ele possui um tamanho menor que a gordura. Por exemplo, 1 kg de gordura pode ter o tamanho de um tijolo. E 1 kg de musculatura, ele pode ser 1/3 do tamanho do tijolo. É frequente que as pessoas apresentem o mesmo peso da avaliação anterior, quando feita uma dieta balanceada e com treinos orientados. Haja um relevante aumento da massa muscular e redução da gordura corporal. Isso, sim, significa um emagrecimento saudável. Quando você perde peso rapidamente, sem orientação e por meio de dietas restritivas, é comum que essa redução seja, na verdade, perda de água e de músculos. E isso não é saudável e nem sustentável a longo prazo. Já que temos o entendimento que o músculo é o maior órgão do nosso corpo, responsável pelo equilíbrio de diversos hormônios e propriamente do nosso metabolismo basal, então fica calmo. O seu emagrecimento, ele pode sim estar acontecendo de forma saudável e você desenvolvendo músculos e o peso da balança não mudar. Quando você perde peso rapidamente, você não vai conseguir manter isso a longo prazo e esse peso tende a voltar de forma muito rápida. Ainda assim, precisa pensar em emagrecimento, então a gente tem que focar em desenvolver músculos. Quanto maior o percentual de músculos, mais acelerado será o seu metabolismo. Mais energia será demandada para manter as suas funções vitais, que é o metabolismo basal. Ou seja, maior será o seu gasto calórico. Por isso, atualmente se valoriza tanto os exercícios de força no processo de emagrecimento. Músculos são um sinal de saúde e aliados do emagrecimento. E eles não são somente o resultado estético para o verão. Para fazer uma avaliação fidedigna da composição corporal e o risco aumentado para as doenças cardiovasculares, diabetes, existem formas certas de avaliar, como, por exemplo, a circunferência abdominal, que é a medida da circunferência da cintura que avalia a quantidade de gordura visceral. As mulheres devem apresentar um diâmetro inferior a 80 centímetros e homens inferior a 94 centímetros. Ter um alto percentual de gordura visceral está associado à síndrome metabólica, condições que levam o risco elevado de hipertensão, diabetes, dislipidemia e as doenças cardiovasculares. A segunda opção é a medida de dobras cutâneas. Nessa aferição é usado um aparelho chamado adipômetro. Ele parece uma pinça que comprime levemente pontos específicos do corpo, como tríceps, abdômen, coxa, região subescapular. E por meio de cálculos matemáticos é indicada a porcentagem de gordura do corpo. A sua precisão irá depender muito do conhecimento do avaliador e do método usado. E por último, a bioimpedância, que é realizada por profissionais da saúde. O aparelho é semelhante a uma balança, com hastes para segurar com os braços. Ele emite uma corrente elétrica que transita pelo corpo, você não sente nada, não se preocupe, e consegue determinar a quantidade de músculos, água, gordura e ossos. Com a bioimpedância, então, é possível avaliar o percentual de gordura corporal, de massa muscular, de massa óssea e de água.
o peso total em relação à gordura do corpo, a taxa metabólica basal. Também ele calcula o índice de massa corporal e o percentual da gordura visceral e dos membros. Mas mesmo na biopedância é preciso tomar cuidado, pois existem algumas orientações que são necessárias pré-avaliação para realizar uma biopedância com um bom resultado. Então, chegando ao final desse nosso podcast, para que você melhore a sua composição corporal, tem alguns passos que você pode seguir. Faça exames regulares de bioimpedância para conhecer a sua composição corporal a fundo e tratar estratégias adequadas para o ganho de massa magra. Aposte em alimentos naturais, uma dieta balanceada com consumo equilibrado de proteínas, lipídios do bem e carboidrato. A alimentação de qualidade, ela cumpre um papel fundamental no ganho da massa muscular e na redução de gordura corporal. Levante peso sem medo e não pule o treino de cardio. Os exercícios aeróbicos, eles queimam a gordura, enquanto a musculação contribui para o fortalecimento e ganho de massa magra. Equilibre os seus hormônios. Um metabolismo ágil e saudável depende diretamente do equilíbrio hormonal. Quando os hormônios estão em desordem, com níveis flutuantes, essa condição facilita o armazenamento de gordura corporal e dificulta o emagrecimento. Regule o seu sono. Os bons hábitos de sono ajudam tanto na recuperação do pós-treino e favorecem a gordura corporal, a composição corporal, já que dormir mal aumenta a produção da grelina, que é um hormônio que estimula o apetite, e ainda por cima diminui a leptina, que é o hormônio que contribui para a sensação de saciedade. Espero que você tenha gostado e bora construir músculo. Te espero no próximo episódio. Até mais!